Olá, amigos! Que alegria estar na companhia de todos vocês neste portal de luz que começa agora. Vamos iniciar com a nossa oração. Aproveitemos esses momentos sublimes com Chico Xavier. Oremos. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo à justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. O documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, lançado no último mês, em setembro de 2014, aqui em São Paulo e em várias outras cidades do país, reúne trechos das falas do médium mineiro no Pinga Fogo, programa de maior audiência da história da televisão brasileira e que se deu no ano de 1971. Houve 2 programas Pinga Fogo, um em 27 de julho e o outro no mês de dezembro do mesmo ano, 1971.
Como analiso no meu livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, o próprio espírito comunicante, Ciro Costa, afirma nos versos psicografados pelo médium ao final do primeiro pinga-fogo, dizendo: estala a transição. Alusão direta aos tempos que estamos vivendo. No documentário, há depoimentos de outras personalidades atuais para esclarecer a gravidade do momento vivido pela humanidade. Diante do perigo iminente de uma terceira guerra mundial, o que podemos esperar para o nosso futuro? Ao longo dos 63 minutos do documentário, os roteiristas e produtores, Juliano Posati e Rebeca Casagrande, e o diretor Fábio Medeiros, deixam claro para o espectador o que muitos de nós já tivemos oportunidade de ler no livro Não Será em 2012, Chico Xavier revela a data limite do Velho Mundo. Como podemos vislumbrar, estamos caminhando coletivamente rumo a grandes transformações e não há mais como desacelerar o processo. Caso queiramos seguir pelo caminho do entendimento e da paz entre os povos, chegaremos à data limite, julho de 2019, com alguns cataclismos, é bem verdade, mas estaremos livres de acontecimentos muito mais calamitosos e terríveis. Seguiremos por caminhos mais suaves, usufruindo de avanços maiores e muitos deles inimagináveis em todos os campos da inteligência humana. Feitos magníficos serão verificados por toda parte, inclusive irmãos mais evoluídos de outros planetas estarão autorizados a se apresentar oficialmente para nós, a fim de nos ajudar a implementar novas tecnologias dignas dessa nova era moral. Caso, porém, usemos nosso livre-arbítrio para seguir pelo caminho da guerra, em especial se fizermos uso das bombas nucleares, a própria Terra irá pôr fim a tantos abusos que vem sofrendo, devolvendo para nós as agressões com as quais vem sendo tiranizada. E isto através de terremotos, cataclismos, desastres naturais, tornando inabitáveis continentes inteiros. Quando, enfim, será a data limite? É isso que nos conta Geraldinho Lemos no livro e no documentário, e que estava presente no lançamento em São Paulo desse documentário. Quando o homem pisou no solo lunar, em 20 de julho de 1969, as potências celestiais de nosso sistema solar, dentre as quais nosso Senhor Jesus Cristo, reuniram-se para discutir os avanços da sociedade terrena, preocupadas que estavam com a nossa precária condição moral. Jesus, então, advogando em nossa causa, sugeriu que nos concedessem
um prazo de 50 anos para que conseguíssemos conviver em paz, sem provocar guerras que usassem armas de extermínio em massa. Já são passados 45 anos desse prazo. E eis que nos encontramos no momento atual, em meio a terríveis e violentas guerras, numa delicada situação para toda a família humana. Nós podemos imaginar o esforço da espiritualidade superior para evitar a guerra. O documentário nos leva a profundas reflexões sobre o tema, trazendo a certeza de que os desígnios divinos convergem sempre para o bem, para a evolução, para o amor. A palavra de Chico Xavier, ainda que abordando um assunto tão grave e delicado, traz alento, esperança e esclarecimento. Dentre os entrevistados estão o médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco, o escritor já citado Geraldo Lemos Neto, a quem Chico confidenciou os fatos da data limite e que escreveu comigo a obra Não Será em 2012. Estava presente também o jornalista Saulo Gomes, que comandou o programa Pinga Fogo na extinta TV Tupi. Ele fez parte também do documentário, assim como o ufólogo brasileiro Ademar Gevaert, os generais Alberto Mendes Cardoso, ex-chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro e ex-ministro da Casa Militar, e Paulo Roberto Uchoa, filho do pesquisador e também general Moacir Uchoa. Há também a surpreendente participação do ex-ministro de Defesa do Canadá, Paul Hillier, com um depoimento completamente convergente com os demais, reforçando a veracidade e a credibilidade das informações apresentadas. Eu estive pessoalmente na avant-première desse documentário e acompanhei a declaração que Juliano Posati fez à reportagem da Folha Espírita, que também estava presente ao lançamento. Diz-nos Juliano: para subsidiar a visão do médium, buscamos especialistas da ufologia, da física quântica, da parapsicologia, das relações internacionais, espiritualidade e, claro, quem conheceu bem Chico Xavier. Porque foi necessário compreender o ponto de vista de todos em suas respectivas áreas de conhecimento, para enxergar que todas elas convergem para a visão do médium, de que esse encontro da humanidade com outras civilizações aproxima-se e será um novo marco na história da civilização terrestre. Bem, caros telespectadores, o documentário já está à venda nas grandes lojas e livrarias do país. Confira no site www.datalimite.com. Você verá então entrevistas e outros detalhes sobre a produção. Para mim, o documentário mostra que nossa conduta deve estar cada vez mais próxima do amor,
da paz, para que possamos entrar num mundo melhor. Esperamos todos escolher o melhor caminho. Que Jesus nos abençoe nessa direção. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo grupo espírita Kai Bar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Como vocês sabem, já foi lançado o meu novo livro, Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Espero que vocês gostem. Nesse momento, comparece o nosso Maida. Como sempre, ele nos traz reflexões sobre a nossa vida diária. Vamos ouvir. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos a mais este encontro. Hoje buscamos o capítulo 26º do livro Nos Domínios da Mediunidade do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico, o qual nos brinda com um esclarecimento sobre a psicometria. Em visita a um museu, o instrutor Aulus esclareceu a André Luiz e Hilário que a psicometria nos trabalhos mediúnicos designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Aulus indicou então um curioso relógio e recomendou a André que o tocasse. Imediatamente assomou-lhe aos olhos mentais linda reunião familiar em que o casal conversava com 4 jovens. Era um recinto agradável e digno onde se percebia os detalhes da decoração. O relógio estava lá na parede. O relógio pertenceu a uma respeitável família do século passado. Conserva as formas, pensamentos do casal. É um objeto animado pelas lembranças dos antigos donos que o visitam de tempos em tempos. Conserva uma moldura fluídica. As imagens impressas no relógio são vistas através das vibrações. Aulus confirmou que o relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Tudo que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta.
Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente, tal qual o animal na matéria deixa no próprio rastro seu odor, facilitando ao cão sua localização. Se houvesse algum interesse em conhecer e encontrar os donos do relógio, este seria o mediador. Conclui Aulus: as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Existem aqueles objetos esquecidos completamente pelos interessados, nos quais não conseguiremos contatos com eles. Quanto aos encarnados, para que registrem os reflexos dos objetos, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica, isto é, mediunidade. Em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. Através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. O nosso colega Luiz Gustavo traz-nos agora as reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo nos seus 150 anos. Vamos assistir. Olá, amigos e amigas. Retomamos hoje o estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conversamos com vocês no programa anterior sobre o papel missionário desempenhado por Moisés e sobre a figura amorosa e esclarecedora do Cristo. Ainda dentro deste contexto, cabe-nos ressaltar que os mandamentos de Deus, enviados através de Moisés, eram um germe da moral cristã. A moral ensinada por Moisés era proporcional ao estado de adiantamento espiritual e entendimento daquele povo semi-selvagem. Naquela época, não compreendiam que se pode adorar a Deus sem cometer holocaustos e cultivando o perdão aos inimigos. Eram povos muito inteligentes no âmbito das artes e ciências, mas atrasados moralmente. Com isso, Jesus encarnou com o propósito de desenvolver e dar o sentido verdadeiro da lei de Deus, em um contexto onde a humanidade se encontrava um pouco mais preparada para uma compreensão melhor dessa lei. Por isso nos disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, trouxe-nos o princípio básico dessa lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nos esclarece que todas as outras leis e os profetas se encontram nesse princípio. E quando o Mestre nos diz que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J, ele nos pontua que a lei de Deus deve ser praticada em toda a sua pureza, por cada um de nós, filhos de Deus, independentemente do credo, da raça ou da cor. Não existem privilégios perante a lei divina. Estamos todos nós destinados ao progresso espiritual através das jornadas sucessivas da reencarnação. A lei nos cobra educando-nos. Quando desperdiçamos oportunidades através da fortuna mal empregada, da saúde mal cuidada, dos recursos morais e espirituais sufocados pelo orgulho, pela vaidade, pela cobiça e pela maldade, respondemos à justiça divina inscrita em nossa consciência. Ou seja, somos artífices da nossa felicidade ou infelicidade. O Cristo veio nos ensinar que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, que é o mundo espiritual. Ensinou-nos os caminhos para a evolução espiritual, para a nossa reconciliação com Deus e como alcançar a iluminação interior através da prática do amor e da caridade. Porém, ele não revelou toda a verdade. Coube ao Espiritismo, na medida em que se desenvolveu novas ideias no espírito humano e na ciência,
revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual, bem como suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra que muitos dos fenômenos tidos como sobrenaturais ou mágicos é o resultado de forças vivas e incessantemente ativas no universo, os espíritos. Como nos assevera o espírito Hamed, o Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas. A imortalidade da alma e as vidas sucessivas são algumas bases sólidas que abalaram os alicerces de toda uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal. O Espiritismo estabelece por crença indispensável a fraternidade, como concepção de vida real a ser incorporada por qualquer um de nós, na medida em que vamos tomando consciência da nossa essência e evoluindo espiritualmente. Afinal, fora da caridade não há salvação. Que Jesus abençoe a todos nós. Até o próximo programa. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.